Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Plano estratégico do TJM. Mais uma vez, você está percebendo uma coisa, né? Quando o seu examinador coloca a lei, eu vou dar a aula em cima da lei. Quando o seu examinador coloca no edital o link sobre um certo assunto, eu prefiro ir até o link. Por quê? Porque é muito difícil que ele vá cobrar alguma coisa fora do que está no link. Então a gente vai ver aqui o plano estratégico do TJM. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 vídeos, tá? Mais ou menos aí de 15 minutos cada um, tá? Ah, professor, você fala que vai fazer 15 e faz 50 minutos. Não, tudo bem, mas eu acho que eu vou fazer uns 15 minutos se precisar, tá bom? Então você vai olhar no site que foi dado lá, você vai direcionar, você vai encontrar isso aqui que você está vendo. Então, plano estratégico 2021 a 2026. Você vai perceber aqui, a primeira página você pode rodar sem maiores problemas e você já pode ir para fazer a leitura aqui da apresentação. Ó, Plano Estratégico do Tribunal de Justiça Militar para o sexênio 2021-2026 foi aprovado por meio de resolução, etc. e tal, será construído com a participação direta e indireta dos atores envolvidos na realização da justiça. E aqui, veja só, aqui poderia estar um ponto, né? Este plano estratégico que você vai estudar está alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário, instituída pela Resolução 325. Não sei se você está ligado, mas esta resolução 325 é também uma resolução que está no nosso edital, que foi dado também o link para essa resolução, nós vamos tratar dela. Então, o plano estratégico do TJM tem relação, está alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Então aqui poderia estar um ponto importante para você. Ele abrange várias políticas voltadas para concretização da estratégia nacional, etc. Beleza, então o ponto principal aqui são 26 páginas, já estamos na página 5. Então qual é o ponto aqui? O plano estratégico do TJM foi feito com base na Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Ponto. Então, claro, se ele pertence ao Poder Judiciário, é claro que eles têm que estar alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Pois bem, aí você vai encontrar aqui a metodologia. Então, como que foi feito esse plano? E aí, qual é o ponto aqui? A metodologia do Balanced Scorecard, BSC, foi mantida para a revisão do plano estratégico e o processo de elaboração foi viabilizado por meio de reuniões com magistrados. Então, aqui, ó, reuniões com magistrados e servidores, propostas de membros de comissões e coletas de sugestões, além de propostas da alta direção. Enfim, então, a metodologia, eu não acho que isso aqui vai cair, né? Essa metodologia é chamada de BSC, Balanced Scorecard. Não precisa mais do que isso, tá? Por favor, não precisa mais do que isso. Aí, qual é o ponto? O TJM realizou 2 consultas públicas, que foram feitas em 2019 e em 2020. Tá? E essas consultas foram feitas via internet e via intranet, ou seja, para o público interno, intranet, e para o público externo. Então, público interno, servidores, né? Então, para a coleta de sugestões e tal. Beleza. Mais do que isso não precisa. E aí a gente vai, né? Identidade organizacional. O que é isso? Né? A gente vai ver, você tem uma empresa, por exemplo, você tem lá nossa visão, nossos valores, nossa missão, etc. Né? Tem isso nas empresas. E uma forma de você atualmente atingir o princípio da eficiência é você trazer alguns conceitos da iniciativa privada também para os entes públicos. Então, por isso que você tem aqui a missão. Qual é a missão do TJM? Realizar a justiça no âmbito de nossa competência. Perfeito, não precisa mais do que isso. Não tem a necessidade, né, de você ter alguma coisa além disso. Pois bem, visão. Qual é a visão do TJM? O que se pretende? Né? A visão é a justiça realizada de maneira efetiva e ágil para assegurar os direitos do cidadão. Simples, chovendo molhado, né? Então, meio que aquela coisa, né? Às vezes a empresa tem umas questões dessas, você vai lá num restaurante, você vai lá numa loja, você vai lá numa fábrica, tem lá nossa missão, visão, valores. Os valores aqui do TJM são acessibilidade, agilidade, credibilidade, eficiência, ética, imparcialidade, inovação, integridade, segurança jurídica, responsabilização, sustentabilidade e transparência. Enfim, não precisa... esse tipo de coisa aqui, este plano estratégico, o que eu sugiro que você faça? Né? Eu, como professor, faria isso e digo que faria isso se eu estivesse estudando para o concurso. Eu peguei aqui, né, peguei o arquivo, baixei em PDF e eu estou fazendo aqui os grifos todos no... Como que chama isso aqui? No Edge, né, Microsoft Edge. Porque dá para grifar, né? Você consegue depois salvar tudo isso aqui grifado. Inclusive, isso aqui vai estar para os alunos, tá? Para quê? Para você passar os olhos em tudo que eu vou colocar aqui e ficar se recordando. Você não precisa decorar nada disso aqui, é só você realmente ter a noção do que está acontecendo. Então, missão é essa, visão é essa, os valores são esses. Pois bem,
dentro do plano estratégico aqui, você vai ver um mapa, né? E aí você fala assim, nossa, professor, eu não sei entender nada, não estou entendendo nada do que está aqui. Primeiro, ó, a missão do TJM está aqui, que você já viu, realizar a justiça no âmbito da nossa competência. Beleza, isso mais ou menos a gente já tinha visto. A visão é a mesma coisa, justiça realizada de maneira efetiva e ágil para assegurar os direitos do cidadão, e os valores são esses que a gente acabou de ver aqui. Beleza. Qual é o ponto aqui? Você vai perceber que você vai ter aqui 3 planos, ou 3 vetores, você pode chamar de qualquer coisa que você quiser, né? 3 planos, 3 escalas, 3 departamentos, departamento é um nome feio, né? Mas 3 divisões, você pode chamar do que você quiser, né? Então olha só, você tem o âmbito dos recursos, você tem o âmbito dos processos internos e você tem também o âmbito da sociedade, tá? Então veja só, o que se pretende dentro dos recursos? E que recursos são esses? Você vai ver que são recursos orçamentários, recursos humanos também. Então veja só, dentro do espectro de recursos, o que o plano prevê? Aperfeiçoamento da gestão de pessoas. O plano também pretende o aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira. Além disso, o que o plano prevê? Fortalecimento da estratégia de tecnologia de informação e comunicação, que é o TIC, e proteção de dados. Ponto. Não precisa mais nada do que isso. Tá? E não acho que isso aqui fosse perguntado. O que eu acho que poderia ser uma pergunta aqui? Quais são os planos ou quais são os vetores, quais são os campos, as áreas de interesse do plano estratégico? Recursos, processos internos e sociedade. Então essa visão macro que acho relevante que você tenha. Então, dentro dos processos internos, você vai ver que depois o plano vai detalhar tudo isso, né? Então, processos internos o que são? O que acontece dentro da instituição. Então, o fim principal qual é? O aperfeiçoamento da gestão da justiça militar. Ok, e como que você vai fazer isso? Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, ou seja, processos mais rápidos, aprimoramento da sustentabilidade, ou seja, você de fato ter a possibilidade de utilização mais racional dos recursos, né? Recursos naturais, enfrentamento à corrupção e à improbidade administrativa, aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança institucional, e dentro do âmbito da sociedade, o que você quer trazer para a sociedade? O maior acesso à justiça e também aprimoramento das relações da instituição, então relações institucionais com a sociedade. Esse é o ponto, tá bom? Professor, eu preciso decorar isso aqui? Não acho que precisa decorar, só entenda. Se eu fosse estudar para isso aqui, eu pensaria quais são esses 3 grandes campos: recursos, processos internos e sociedade. Aí a gente vai olhar para as perspectivas do plano, né? Então veja só, quando você fala assim, qual é a sua perspectiva de vida? O que você espera, né? Então perspectiva é o que se espera. Então plano estratégico traduz a visão e as estratégias sob a ótica de 3 perspectivas. Quais são os campos, né, que foram mantidas no processo de revisão? Quais são esses pontos? Ó, a sociedade, processos internos e recursos, que são o que a gente acabou de ver aqui. Essas perspectivas, ó, ou campos, ou enfim, vetores, você poderia ter essas expressões. Não se preocupe aqui com a nomenclatura, só quero que você entenda que cada um deles tem um caixotinho, né? Então em cada um desses caixotinhos você vai fazer uma coisa específica dentro daquele caixotinho. Esse é o ponto, tá bom? Então, sociedade é o direcionador das ações, ou seja, por quê? Porque eu faço tudo em prol da sociedade. O Estado só tem razão de ser porque você vai existir e vai arrecadar recursos, tributos, etc., para que isso seja revertido em favor da sociedade. Processos internos, então, é a indicação de onde há a execução das atividades, né? Então, onde as atividades são realizadas. E, claro, você busca ali a melhoria contínua dos processos de trabalho. E no âmbito ou no espectro dos recursos é o quê? Você se utilizar de meios para a instituição desenvolver o seu trabalho, promover o desenvolvimento das pessoas, da infraestrutura, da tecnologia, da melhor utilização dos recursos orçamentários e assim por diante, tá bom? E, claro, tudo isso buscando ao crescimento também da própria instituição, tá? Esse é o ponto. E aí, veja só, indicadores, metas e iniciativas. Veja só, qual é o ponto, né? Como que eu sei que você está indo bem num concurso? Eu faço a prova, ou faço um simulado, ou faço questões, e em cima disso eu vejo quais são as respostas certas e as respostas erradas.
Então, quando você tem a nota de um simulado que você faz, por exemplo, você começa a avaliar se o que você está querendo atingir está sendo alcançado ou não. É isso que são os indicadores. Ó. Os indicadores permitem que a alta direção do tribunal avalie o alcance do resultado esperado, possibilitando a medição. Então, possibilitando a medição do desempenho e a quantificação do alcance de metas. Ou seja, eu olho e vejo o seguinte, bom, os indicadores são as respostas. Esse é o ponto importante. Então, quando eu tenho um indicador, eu tenho um quadro que se apresenta para mim para que eu possa analisá-lo. Esses são os indicadores. Olha, os indicadores econômicos do país dão conta de que nós vamos ter uma crise, ou de que nós vamos sair da crise, e assim por diante. Então, são elementos que vão em conjunto fazendo com que você tire certas conclusões, tá? Então, os indicadores são isso. Então, possibilitando que se meça, que se faça a medição do desempenho e que eu veja se eu estou atingindo as metas ou não, tá? Os objetivos estratégicos são os desafios para o alcance da estratégia durante o período de 2021 a 2026 e a concretização da visão de futuro. A metodologia que foi adotada, nessa metodologia, cada objetivo estratégico terá o seu alcance mensurado. Então, cada objetivo vai ser medido. Porque, veja, você só consegue evoluir se você consegue medir. Isso até no seu estudo, né? Você está estudando bastante? Ah, não sei. Por quê? Porque eu não estou medindo, né? Então, veja, você só melhora o que você pode medir. Esse é o ponto, tá? Então, e aí, veja só, cada objetivo estratégico terá o seu alcance mensurado, no mínimo, por um indicador de desempenho. Então, você vai ter um tipo de verificador ali para verificar, para se aferir se aquilo está de fato sendo atingido ou não. E cada indicador terá uma meta, e para cada indicador haverá uma meta, que terá por fim impulsionar os resultados. Então, qual é o objetivo da meta? Impulsionar os resultados, né? Então, aquela coisa, né? A gente não tem meta, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Né? Eu gostava dessa frase, né? Mas qual é o ponto aqui? Cada indicador vai ter uma meta. Tá? Então esse é um ponto muito relevante. E o que as metas fazem? Elas permitem a medição e a comparação entre o que foi planejado e o que está sendo executado. Né? Então você faz isso através da verificação dos indicadores. Então eu tenho tal meta. Eu atingi tal meta? Como que eu vou saber que eu atingi tal meta? Eu vou olhar para os indicadores, tá? Então esse é um ponto relevante. E aí as iniciativas têm o propósito de viabilizar o atingimento dos objetivos e a seguir, sob cada perspectiva, apresentam-se as iniciativas. Então, sob cada perspectiva. Que perspectivas são essas? De sociedade, processos internos e recursos. Então veja só, qual é o ponto aqui? Então, na perspectiva da sociedade, né? São algumas coisas que a gente tem que ver. Acesso à justiça, teremos que ver, tá? Também teremos que ver aprimoramento das relações institucionais com a sociedade e teremos que ver, são essas duas, tá? Então veja só, dentro, portanto, da perspectiva de sociedade, nós temos duas grandes questões importantes, acesso à justiça e uma outra, relações institucionais. Então, como que as pessoas acessam o poder judiciário, como que elas têm acesso ao poder judiciário dentro do TJM e depois disso, como que o TJM se relaciona com a sociedade, tá? Então veja só, tem muitas pessoas que nunca ouviram falar na vida do TJM. Então esse é um ponto que precisa ser melhorado, né? Então veja só, aqui são trazidos dentro de acesso à justiça alguns objetivos estratégicos. Então, ou pelo menos um objetivo estratégico. Qual é esse objetivo estratégico dentro do acesso à justiça? Aprimorar o emprego da tecnologia da informação e comunicação de forma a ampliar e facilitar ao cidadão o acesso à justiça. Então veja, dentro da sociedade, o que o tribunal quer com relação ao acesso à justiça? Ele tem um objetivo estratégico que vai ser verificado, que vai ter metas para que esse objetivo seja atingido e além disso, né? Você depois vai, de fato, por meio dos indicadores, perceber se aquilo está sendo atingido ou não. Tá? Então qual é o ponto aqui? Objetivo estratégico 1, aprimorar o emprego da tecnologia da informação e comunicação de forma a ampliar e facilitar ao cidadão o acesso à justiça. E aí veja, o que vai ser feito? Né? Quando você vê assim, iniciativas, eu quero que você pense o seguinte, o que vai ser feito? Quais são as iniciativas que o tribunal vai ter? Eu vou aprimorar e ampliar o processo judicial eletrônico, você vai ver que isso aqui vai se repetir, vou aperfeiçoar as normas da corregedoria para adequar as normas da corregedoria ao processo judicial eletrônico e vou adequar os planos de segurança de tecnologia da informação e comunicação as práticas adotadas na Política Nacional de Segurança Cibernética. Ou seja, como que eu vou trazer
as pessoas, como que eu vou deixar, como que eu vou permitir que as pessoas tenham melhor acesso à justiça dentro do TJM. Eu tenho um objetivo estratégico, eu vou melhorar e ampliar o acesso ao processo judicial eletrônico. Por quê? Porque todo mundo pode consultar o processo de onde o processo estiver e as pessoas podem até protocolar, se for o caso, os seus pedidos dentro do processo judicial eletrônico. Vou melhorar normas da corregedoria e, além disso, vou adequar os meus planos de segurança ao Plano Nacional de Segurança Cibernética. Pois bem, aí a gente vai ter indicadores, ou seja, o que são os indicadores? A gente já viu, são os parâmetros para que eu verifique se aquilo está sendo atingido ou não. Veja só como fica fácil, né? O indicador aqui, índice de casos novos eletrônicos. A descrição do indicador, tal. Qual é o ponto aqui, né? E aqui me parece que poderia estar a sua pergunta de prova. Dentro dos casos novos eletrônicos, então índice de casos novos eletrônicos, qual é a meta? Atingir 100% das distribuições de processos eletrônicos até 2024 e manter esse 100% até 2026. Então aqui poderia estar uma pergunta de prova. Por quê? Dentro do acesso à justiça, o que o TJM quer? Ele quer que até 2024 todos os processos distribuídos, ou seja, que vão se iniciar, sejam processos eletrônicos. E eu quero manter tudo isso até 2026. E depois, professor, depois você faz um outro plano. Depois de 2026 você faz um outro plano, tá? Então esse é um ponto. Outro ponto, com relação a audiências por videoconferência, no primeiro grau, ou seja, na primeira instância. Qual é a meta? E olhe sempre para a meta. Alcançar no mínimo 15% de audiências por videoconferência no primeiro grau, ou seja, na primeira instância, até 2026. Então, pelo menos 15%. Então, guarde isso. Outro indicador que vai apontar se eu estou de fato atingindo o objetivo. Eu tenho uma meta. Qual é essa meta? Atingir também no mínimo 15% do número de sessões na onde? Na segunda instância, no segundo grau, também por videoconferência até 2026. Então percebam, né? Dentro do âmbito de acesso à justiça, o objetivo é aprimorar o acesso à justiça. Como que eu vou fazer isso? Melhorar o processo eletrônico, vou melhorar as normas da corregedoria, vou adequar a minha estrutura de segurança da informação, e aí eu tenho alguns indicadores que vão revelar se eu estou de fato atingindo esse objetivo. E dentro desses indicadores eu posso colocar metas. Então, meta 100% aqui, me parece, pergunta de concurso. 100% das distribuições de processos eletrônicos até 2024 e manter esse percentual até 2026. Aqui me parece que tem cara, cheiro e jeito de concurso. Aqui é a mesma coisa. Pelo menos 15% das duas coisas de videoconferências. Primeiro grau e segundo grau. Sessões no segundo grau e audiências no primeiro grau. Tá? Então esse é um ponto importante. Aí dentro ainda desse espectro de perspectiva da sociedade, você tem um outro ponto que é aprimorar as relações institucionais, ou seja, aprimorar as relações que o TJM tem com a sociedade, certo? Então refere-se à adoção de estratégias de comunicação e procedimentos objetivos, ágeis e em linguagem de fácil compreensão. Aqui está um ponto importante, né? Linguagem de fácil compreensão, visando a transparência, então para que todo mundo saiba o que o TJM faz, e o fortalecimento da justiça militar como instituição garantidora de direitos. Pois bem, a meta específica número 2 contribui para o alcance dos objetivos elencados abaixo. E aí a gente tem o objetivo estratégico 2, aprimorar a qualidade do atendimento ao público. Então veja, você tem uma melhor relação da instituição com a sociedade quando? Quando você atende melhor o público. E aí veja só, como que você vai fazer isso? Quais são as iniciativas? E de novo, né, a gente viu iniciativa é o que vai ser feito. E depois da iniciativa você vai se perguntar o seguinte: o que eu espero? Quais são os indicadores? Quais são as metas? Né? Então a iniciativa é o que vai ser feito. O que vai ser feito é aprimoramento da comunicação e inserções institucionais na mídia. Então a ideia é de o Tribunal de Justiça Militar aparecer nas redes de comunicação, na mídia em geral. Fortalecimento das relações com órgãos públicos parceiros. E aqui a gente tem um ponto importante, né? Relações com órgãos públicos parceiros. Por exemplo, o Tribunal de Justiça Estadual comum, ou Ministérios Públicos, Tribunais de Justiça militares no âmbito da União e assim por diante. Tá? Então, relações com órgãos públicos parceiros vão ser fortalecidas. Também aprimoramento da ouvidoria como canal de acesso externo, ou seja, do público externo, mas também do público interno. Tá? Então, esse é um ponto importante. Então, isso é o que vai ser feito. Eu vou aprimorar a comunicação, vou fortalecer as relações com outros órgãos e vou aprimorar
e fortalecer aqui, aprimorar, né, a ouvidoria como um canal de acesso para o público externo, mas também para o público interno, tá? Só conferir se eu estou gravando, né? Pelo amor de Deus. Já deu quase 20 minutos. Vou terminar nesse aqui, tá? Depois a gente continua os outros. Veja só, indicadores, né? Qual é o ponto aqui? Índice de satisfação do cidadão. Então, com relação, veja, o que eu quero? Eu quero melhorar a minha comunicação. E eu quero verificar se eu estou melhorando a minha comunicação, como? Se eu tiver um índice de satisfação do cidadão melhor. Então eu quero atingir até 90%, ou 90% melhor, né? Atingir 90% de satisfação com os serviços prestados até 2026. Então, como que eu sei que as minhas iniciativas estão surtindo efeito no espectro aqui da sociedade com relação às relações institucionais? Quando eu percebo que pelo menos 90% de satisfação com serviços prestados está ali sendo colocado. Então eu tenho 90% de satisfação. Outro ponto, índice de atendimento à demanda pela ouvidoria. Também um outro ponto relevante, porque se eu vou criar a ouvidoria, eu preciso que essa ouvidoria seja ativa. Então qual é o ponto? Eu também tenho como meta alcançar, então meta, né? Também tenho como meta alcançar 90% de atendimento das demandas do sistema de informação ao cidadão, SIC, né? E da ouvidoria em no máximo 10 dias até 2024. Então, 90% das demandas até 2024 tem que ser atendidas em até 10 dias. Esse é um ponto importante também. Tá bom, meus amigos? Eu vou parar por aqui. A gente vai continuar no próximo vídeo, planejamento ou plano estratégico do TJM. A segunda parte a gente vai finalizar aqui e é dessa forma que a gente vai ver. Por quê? Qual é o ponto importante aqui? Quando você estiver próximo da prova, dá uma lida nisso aqui, tá? Por quê? Porque de onde podem sair as questões eu vou apontando aqui para você, tá? Então esse é um ponto aqui bastante relevante, já de novo me adiantando que me parece que esse ponto aqui dos casos eletrônicos me chama muito a atenção para concursos, tá bom? A gente volta ainda em tantos outros vídeos, peço que você se inscreva na aula que eu vou dar agora dia 13, né? Se você estiver assistindo essa aula depois, tudo bem, mas se você estiver ainda assistindo a aula antes do dia 13 de agosto, se inscreva lá, eu vou falar sobre a resolução de questões e como as resoluções de questões podem ajudar você na hora do seu concurso, principalmente quando você tem pouco tempo, né? Então fazer abordagens também estratégicas, né? A gente está vendo aqui a expressão estratégicas, fazendo uma abordagem estratégica sobre tudo isso para você também otimizar o seu tempo, para você não perder tempo com bobeira e, de fato, potencializar, acelerar o seu estudo na hora de fazer os concursos. O TJM, o Oficial de Justiça, que são os dois grandes concursos que a gente tem aí nos próximos dias, nas próximas semanas, tá bom? Então eu volto em tantos outros vídeos, convidando você a se inscrever aqui no link que está logo aqui abaixo para você fazer parte lá, para você... Por que eu preciso me inscrever, professor? Porque para eu ter uma noção de quantas pessoas estão realmente interessadas nisso. Isso para mim é muito importante, como professor, como produtor de conteúdo aqui no YouTube e como professor, né? Você sabe que eu tenho cursos aí, etc. Então tudo isso para mim é interessante para que eu possa, de fato, depois ter uma avaliação. De novo, né? A gente está falando aqui se você só pode melhorar aquilo que você mede, também é uma forma de eu fazer uma medição aqui, tá bom? Então eu volto em tantos outros vídeos, de novo pedindo para você se inscrever logo aqui embaixo no link que está aqui embaixo, profdoneri.com.br, e eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.